Informação exclusiva: o Palmeiras está tentando um chapéu no Corinthians por um volante revelado no Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre o Corinthians na busca por um lateral esquerdo brasileiro que atua no exterior. Novidades importantes no Corinthians sobre Pochettino e Alisson. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem está mais perto de ser contratado. Tem mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Pochettino e Alisson no Corinthians. Dá para segurar que um tá perto e outro bastante distante. Quero começar falando sobre Alisson, volante que pertence ao São Paulo. Ele já foi avisado pelo Hernan Crespo que não faz parte dos planos. Há semanas, Corinthians e São Paulo tentam chegar a um acordo. Já percebeu-se que não haverá possibilidade de uma troca de atletas. Isso porque os jogadores pretendidos pelo São Paulo no Corinthians não serão liberados. Diante desse cenário, Corinthians e São Paulo estão discutindo os últimos detalhes para um empréstimo até o fim da temporada por cerca de pouco mais de R$1 milhão. Corinthians paga esse dinheiro ao São Paulo, assume 100% dos salários do Alisson. Há também uma cláusula de performance que, caso batida, obriga o Corinthians a ficar com o Alisson em definitivo, acordo próximo de um acerto. Sobre Pochettino, houve quem cravasse que o meio atacante argentino será contratado pelo Corinthians. Não é a informação que eu tenho. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte corintiana que disse, abre aspas, não há nenhuma negociação em andamento, muito menos um acordo em definitivo. Pochettino, que na temporada passada jogou 45 jogos, com 4 gols e 6 assistências, já tem 2 gols em 3 jogos na atual temporada, é um meia que agrada a Dorival Júnior. Vale a lembrança de que o Marcelo Paz, executivo de futebol do Fortaleza, quando o Pochettino foi contratado, é hoje o homem forte do futebol do Corinthians. Mas não existem conversas no momento. O Corinthians está em busca de outras posições. Um volante, um lateral esquerdo e um ponta são as prioridades. O que você pensa sobre Pochettino e Alisson? Já uso o espaço para comentário para opinar. Hora de falar sobre o Corinthians, que está em busca de um lateral esquerdo brasileiro. Quero avançar nessa notícia. Nesse momento, o Corinthians concentra sua pesquisa por um lateral esquerdo brasileiro que atua no exterior. Já existem conversas com um atleta em específico. Confesso que não consegui descobrir o nome. Como é que se deu essa apuração? Estava conversando com um dirigente corintiano e perguntando sobre Angileri, lateral que era atleta do Timão até 31 de dezembro. O vínculo do Angileri não foi renovado. E é provável, possível, mais do que imaginável que o Angileri não tenha esse acordo renovado. Inclusive as partes nem conversam mais. A avaliação do Corinthians é de que o Angileri pede um reajuste salarial incompatível com a nova realidade do clube. Pois bem, diante desse cenário, o Corinthians passou a procurar um lateral esquerdo brasileiro que possa concorrer com o Matheus Bidu. Por que brasileiro? A ideia é guardar vagas de jogadores estrangeiros para atletas mais decisivos, que cheguem com status de titular. Como esse lateral esquerdo chega para disputar a posição com o Bidu, não há necessidade de que ele seja um gringo. Hoje o Corinthians tem entre seus estrangeiros o Milans, lateral direito uruguaio, o Martínez, volante venezuelano, o Garro, meia atacante argentino, o Memphis, atacante holandês e o Carrilho, meia atacante peruano. Você tem alguma mínima ideia de qual pode ser esse lateral esquerdo brasileiro que atua no exterior? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar de informação exclusiva. Palmeiras e Corinthians disputam a contratação de um volante revelado pelo Flamengo. Eu me refiro a Vinícius Souza, 26 anos de idade. Ele pertence atualmente ao Wolfsburg. Vários setoristas do Corinthians já haviam divulgado que o atleta é alvo de uma proposta do Timão. O Corinthians procurou o Wolfsburg para pedir um contrato de empréstimo de uma temporada com opção de compra. Quero trazer a informação exclusiva. O Palmeiras é outro interessado e acenou com uma oferta para comprar o jogador por 9 milhões de euros. A gente está falando de quase 57 milhões de reais. O grande ponto é que o Wolfsburg havia comprado esse jogador na temporada passada por 15 milhões de euros. O Vinícius Souza atuava no Sheffield United, da segunda divisão inglesa, era um dos protagonistas do seu time, mesmo atuando na função de primeiro volante. Até por isso, custos e uma contratação bastante cara. Pois bem,
Na Alemanha, o Vini Souza teve um início de ter passagem bem legal, titular absoluto, mas as coisas mudaram a partir do mês de novembro. Desde 7 de novembro ele não é titular. Dos últimos 7 jogos do Wolfsburg, ele não saiu do banco em 5 deles. E nos 2 únicos que entrou, atuou em apenas 5 minutos. É por isso que tanto o Palmeiras quanto o Corinthians têm esperanças em contratá-lo. Jogador que na época do Flamengo, de base, era conhecido como Vinição. Ele foi negociado com o time belga em 2020. Passou por outra equipe belga antes de se mudar para o futebol inglês. Ah, só para lembrar, Corinthians e Palmeiras buscam um primeiro volante mais marcador, aquele de proteção no sistema defensivo. Gostaria que você opinasse sobre Vini Souza, com a lembrança final de que esse jogador foi namorado de Anitta entre o fim do ano de 2024 e início de 2025. Esse volante oferecido ao Corinthians quem é? É um holandês, Leroy Fer, 36 anos de idade. Estava nos Emirados Árabes Unidos, tá? Perguntando notícias do Corinthians. Só para contar que o Corinthians busca um lateral esquerdo no mercado, esse lateral esquerdo é brasileiro, tá? Além do volante, que já é um velho objetivo. Alisson no Corinthians, como tá? O Alisson deve acontecer, Luiz. Eu acho que deve acabar acontecendo. Deixa eu só falar sobre o Wesley. Wesley, no final de semana, postou uma foto dele com a camisa do Corinthians na Neoquímica Arena e uma música falando sobre voltar, enfim. Aí muito torcedor do Corinthians, de forma até óbvia, começou a especular essa possibilidade. E aí eu mandei mensagem para uma pessoa do Corinthians, ela disse, até esse exato momento não tem nada além da postagem, tá bom? Sobre Vini Souza é um volante brasileiro, revelado no Flamengo, na mesma geração do Hugo Souza, do Mateuzinho, está no Wolfsburg e foi oferecido ao Corinthians. Tá? Assim como, por exemplo, o Leroy Fer. Tá? 50 milhões por Breno Bidon do Arsenal. 50 milhões de euros, não tem a chance nenhuma disso acontecer. E aí, eu até, Ricardão, eu vou checar lá, vou te mandar uma mensagem para o presidente. Quer ver o nome do presidente? Osmar Stable. Espera aí. Presidente, boa noite. Não, vou mandar para uma outra pessoa aqui que me procurou, inclusive, aqui, viu? Arsenal fez proposta pelo Bidon. Mandei aqui, tá? Arsenal fez proposta por Bidon, foi a pergunta que eu mandei agora para um dirigente do Corinthians, a resposta não. Bom que ele é rápido. Já disse que o Leroy Fer, por conta dos 36 anos de idade, apesar de ter sido sugerido, dificilmente vai acontecer, tá bom? Quando chegam os reforços que você falou no Corinthians? Vitor, o Corinthians já anunciou quase todos, né? Falta anunciar o Caio César, os outros já foram todos, né? E agora o Corinthians está atrás de um volante. Surgiu essa especulação do Leroy Fer, mas dificilmente vai ser contratado por conta da idade, 36 anos. Fala turma, beleza? Mais um giro de notícias do Corinthians nesta tarde/noite, nesta noite, na verdade, de terça-feira, com muita agitação de mercado, bastidores e finanças. Agora o Corinthians está tendo aí um concorrente pesado, né, que é o Palmeiras, né, para uma aquisição de um jogador, o Vini Souza, que joga no Wolfsburg da Alemanha. E aí o que acontece, né, cara? Vai ficar para quem esse pato para ser pago? Vamos ver quem vai pagar esse pato? Será que o Coringão vai pegar e vai contratar esse jogador? Não esquece de dar o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Rapaziada, lembrando vocês que tem um link na comentário fixado e também o QR Code na tela para você dar aquele apoio moral, dar aquela moral pra gente comprando a camisa do Corinthians aí, que o canal vai receber uma comissão, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.